Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa te instruir, te trazer as mensagens que você precisa receber para enfrentar aquilo que nos reserva o futuro. Você que está nos assistindo ainda no ano de 2017, sabe bem o que eu estou falando. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. E as perspectivas para o futuro não apontam-se como animadoras. Razão pela qual faz-se necessário nós estudarmos o último livro da Bíblia, que fala sobre os eventos dos últimos dias, o livro de Apocalipse. A propósito, o objetivo desta mensagem, e nem tampouco do livro, é incutir o medo na mente das pessoas. Pelo contrário, no capítulo 1, versículo 1 deste livro, a Bíblia diz que ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E é por esta razão que nós vamos estudar. Nada melhor do que conhecer o que vem, para estarmos preparados para os eventos. Melhor do que não saber. Quem foi pego de surpresa na crise sabe o que eu estou falando, né? Irmãos, mas antes disso nós vamos ter a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, no tocante aos dízimos e ofertas. Nós vamos devolver ao Senhor aquilo que é dele. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor nos ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Lembrando que os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério estão sendo aplicados para a manutenção de obreiros de tempo integral. Eu não me incluo entre eles, eu também sou ofertante dizimista como você. A construção da igreja sede que está em andamento e também o custeio de materiais evangelísticos para que as pessoas interessadas possam ser discipuladas. Eu digo, os materiais de estudo, tenho aqui um. Este é o bloquinho de estudos com o nosso questionário em vários fascículos. São perguntas e respostas que levam a pessoa ao conhecimento das verdades essenciais para o nosso tempo. O título deste é Características da Igreja Verdadeira dos Últimos Dias. É um material gratuito, entregue àqueles que têm interesse e pagam somente o correio. E também temos folhetos para a realização do evangelismo. Se você tem interesse, entre em contato, mande um e-mail, nós vamos indicar quais são os títulos para você escolher. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados poderão fazer a sua devolução. Temos áudio, né? Estamos com um pequeno problema técnico que estamos tratando de resolver. Daqui a pouquinho já começamos com o louvor. Enquanto isso, você que nos assiste já pode deixar a Bíblia aberta no livro de Apocalipse. Nós estaremos estudando Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 8, ok? Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 8. Vamos cantar com o coração agradecido.
Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então as tuas doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, a ponto de podermos oferecer a ti dízimos e ofertas. Que o Senhor possa recebê-los com alegria, como a expressão da gratidão que brota em nossos corações por aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar as contribuições e, segundo o teu infinito poder, portas sejam abertas para que o teu evangelho alcance toda nação, tribo, língua e povo. Abençoe e prospere a vida dos ofertantes e dizimistas e também daqueles que hoje enfrentam dificuldades. Que todos possam encontrar o seu lugar ao sol, ter o pão de cada dia. Pedimos, Senhor, também que o Senhor venha a nos instruir nesta segunda hora, por meio do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Unja-me com teu Espírito e que Ele tenha liberdade de falar por meu intermédio para instruir o teu povo. E que a mensagem alcance a mente, o entendimento e o coração dos interessados. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje vai falar sobre a aproximação dos Estados Unidos, o Vaticano e as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8. Eu vou até escrever aqui os protagonistas. Estados Unidos, Vaticano e Daniel, capítulo 8.
Daniel é um livro de profecias que nos fala sobre o tempo do fim. Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação do livro de Daniel. Hoje nós estudaremos Daniel capítulo 8 em conexão com Apocalipse capítulo 13. E como introdução do tema, eu cito a recente visita do presidente americano ao Vaticano. Claro que, como bom ator, o soberano do Vaticano, o Papa, apresentou-se com uma feição de não satisfeito ao receber o presidente americano, dada a impopularidade das ações do presidente. Agora, o que não é dito é que o presidente americano cumpre a agenda do Vaticano. Não fosse assim, não seria recebido. Então, irmãos, nem tudo é o que parece, não é verdade? E nós vamos ler os fatos à luz das profecias para entendermos com clareza aquilo que nos aguarda. Em Daniel capítulo 8, a Bíblia fala de um tempo no qual os servos de Deus serão perseguidos. Em linguagem simbólica, a partir do versículo 9, é dito que de um dos pontos cardeais, aqui cardeais não aparece, está implícito pelo contexto, é de um deles, de um dos pontos, saiu uma ponta ou chifre muito pequeno, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a Formosa. Algumas versões dizem terra formosa ou terra gloriosa. Terra não está no original. Estas três expressões, meio-dia, oriente e formosa, referem-se a uma coisa só. O meio-dia, ele é traduzido em algumas Bíblias por sul. Normalmente, as Bíblias para tradução no espanhol, Reina Valera, outras. Isso tem muito a ver... Perdão? A minha está sul. Aqui, tem uma Bíblia aqui, a sua deve ser a atualizada. Bíblia Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida. O sul é o contrário do norte. E a Bíblia, desde o livro de Jeremias, ela fala que o mal vinha do norte. O rei da Babilônia, por exemplo, que atacou Jerusalém, vinha do norte. E a Bíblia fala que ele vinha do norte, em primeira instância, porque, de fato, a Babilônia, se você olhar no mapa, ela está numa posição geográfica mais ao norte de Jerusalém. Não exatamente ao norte, se você olhar, vai estar ao norte e oriente, ou seja, nordeste. Ocorre que o caminho natural para se chegar até Jerusalém passava por Samaria. E Samaria está exatamente 90 quilômetros, ou próximo de 90 quilômetros, mas exatamente ao norte de Jerusalém. Então, para você vir de Samaria para Jerusalém, você traça uma linha reta, bem dizer. Por isso que Deus falou para o profeta Jeremias que o inimigo vinha do norte. Isso está em Jeremias capítulos 1 a 4. Quem tem interesse pode estudar em casa. A ponta, se ela vai contra o sul, a ideia que a Bíblia dá é que Jerusalém estava ao sul. Então aquele que vem contra o sul, ele é da parte do inimigo. A ponta representa uma força do maligno, uma força do mal, uma força contra Cristo e contra os seus santos. Essa ponta, esse chifre, também cresceu para o oriente. O oriente é o lugar de onde aparecerá a nuvem quando Cristo voltar pela segunda vez. E representa, portanto, da onde vem? Aquele representante do governo de Deus. Vir contra o Oriente, ou alguém crescer contra o Oriente, para o Oriente, representa também se opor a Cristo e o seu reino. E por fim, quando fala a terra formosa ou gloriosa, claro que os judeus criam que a terra gloriosa era a terra de Jerusalém. E na época ela era mesmo, por quê? Porque a glória do Senhor se manifestava no templo em Jerusalém. O templo foi construído com este propósito.
Especificamente quando Daniel recebeu a profecia, isto não acontecia, né? Porque o templo estava destruído, mas pouco tempo mais tarde o templo foi reconstruído, e foi naquele templo onde Jesus entrou. Portanto, as três expressões, meio-dia, Oriente e Formosa, referem-se ao povo de Deus, aqueles aliados de Jesus. E se o chifre cresceu para estas três direções, significa que este chifre, ele fez guerra ao povo de Deus. Trocando em miúdos, ele perseguiu o povo de Deus. Está claro? Deu para entender? Versículo 10. Este chifre, não identificado ainda, se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército dos santos, irmãos? Jesus. Hein? Jesus. Jesus. Quem quer ter uma referência bíblica, eu dou a referência. Desculpe. Dou a referência de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo 31. Pedro diz que Deus, com a sua destra, o elevou a Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Então, se a ponta se engrandeceu até o príncipe, quer dizer que ele se engrandeceu até Jesus. Como é que alguém se engrandece até Jesus? Tenta se colocar no lugar dele. E isso é relativamente comum, mais comum do que se imagina. Nós vivemos num país onde não é corriqueiro, nós vemos pessoas se colocarem no lugar de Cristo. Ao menos aquele lá de Itajaí, né, que de vez em quando passei aqui por Curitiba, o Henri Cristo, né, que diz que nasceu do seu pai, mas o pai dele está ali em Santa Catarina. Mas aqui a Bíblia fala de alguém que perseguia os santos e se engrandecia até ao príncipe do exército. Alguém que se colocava de fato no lugar de Cristo. Há várias pessoas que se apresentam como Salvador em diferentes filosofias espalhadas pelos países do mundo. Mas a Bíblia aqui trata de alguém em particular. Este alguém, verso 11, também tirou o contínuo, fala aqui contínuo sacrifício, diário sacrifício, só que a palavra sacrifício, ela não está no original, por isso eu não a li. Foi tirado o contínuo, aquilo que Deus estabeleceu para ser perpétuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Alguém que substituiu o santuário, aquele que Deus proveu, por outro. Uma vez Deus estabeleceu o santuário na terra por ordens dadas a Moisés. Então fizeram aquela tenda lá no deserto. E depois de muitos séculos, foi substituída ela por um templo construído em Jerusalém. Mas, devido à rebeldia do povo, Jerusalém viu o seu templo ser destruído. Mas também foi anunciado que ia se iniciar uns trabalhos em um santuário que não era feito por mãos humanas. Está em Hebreus capítulo 8. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi ministrar lá. E daí Paulo diz em Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra da majestade das alturas, ministro e sacerdote do verdadeiro tabernáculo, a quem o Senhor fundou e não o homem. O livro de Daniel fala de alguém que deitaria o lugar do santuário do príncipe do exército. Ora, se o príncipe do exército é Jesus, o santuário, o qual esta ponta tentaria derrubar, é o santuário onde Jesus ministra, é o santuário do céu.
Mas ninguém tem como entrar lá no céu e derrubar, literalmente falando, aquele edifício que está lá, o santuário. Como é que isso ia se cumprir? Da seguinte forma: basta fazer com que as pessoas na terra deixem de considerar aquele santuário, deixem de se lembrar daquele santuário e substituam na sua mente aquele santuário por outro, estabelecido na terra. E para este propósito, este, representado pelo chifre pequeno, chamou as suas igrejas de santuário. E nós estamos falando do Papa. Quando você passa em frente a uma igreja católica, você não vê lá, por exemplo, igual de outras denominações, né? Primeira Igreja Católica de Curitiba. É assim que você vê? Não. Você não vê, por exemplo, né? Templo da Igreja Católica Apostólica Romana. Também não. Como é que você vê? Santuário de Nossa Senhora X. Não é assim? Aí tem das Dores, do Rocio, do Carmelo, de tudo que, né? Nossa Senhora, né? Ou santuário do etc, etc, etc. Sempre. Então você tira a atenção das pessoas do verdadeiro santuário que está lá no céu e coloca esta atenção sobre os templos construídos na terra, a tal ponto em que, por exemplo, lá na minha cidade, estão fazendo uma campanha para a construção de uma igreja católica. Quando terminar, não vai ser surpresa abrir-se ou levantar-se uma plaquinha com mais um nome, santuário não sei das quantas. Santuário é você que constrói. Desde que a comunidade se empenhe, levanta mais um. Mas é interessante porque a Bíblia fala de um santuário só, não fala de muitos. Aí encontra-se mais um erro. Bom, como resumo, a gente identificou o chifre. Avançando, irmãos, Daniel 8, versículo 12. O que é que o Papa faria segundo a profecia? E o exército, quando fala do exército, é o exército dos santos, o exército foi entregue com o contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra e fez isso e prosperou. O exército foi entregue para o Papa perseguiu os santos. Isso aconteceu na Idade Média. É conhecida como a Idade Escura, a Idade da Intolerância Religiosa, a Idade da Inquisição. E aqui diz que o contínuo foi entregue para o Papa por causa das transgressões. Então, para nós entendermos o que é o contínuo é algo que ele é derrubado quando a lei de Deus é transgredida. Então, o contínuo tem relação com a lei de Deus. Contínuo. Então, ele tem uma relação com a lei de Deus. Dentre os mandamentos da lei, que são 10, um deles, Deus fez menção específica, dizendo que é perpétuo. Ele está em Êxodo, capítulo 31, versículos 15 a 17. Diz assim: 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. O sábado foi dado como um concerto perpétuo. Isso quer dizer que ele corresponde àquela parte do mandamento a qual Deus deu ênfase.
para que jamais fosse mudada, ou seja, fosse contínua. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ao longo do tempo, ela não seria jamais retirada do povo. Contínuo é isso aqui. O contrário, ou diferente de contínuo, seria algo interrompido ou tracejado, assim, né? O sábado é o contínuo. E de fato o Papa tirou o sábado, em seu lugar estabeleceu o domingo. E não mudou até hoje. Em 2000, o Papa João Paulo II lançou a encíclica Dies Domini, que buscava justamente reforçar a ordenança católica para que se observasse o domingo e não o sábado como dia de repouso. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A tradução do original mais correta nesse verso seria: e o santuário estará justificado. É um pouquinho diferente. Quem conhece um pouco o serviço do santuário vai entender o que eu vou explicar aqui. Quem não conhece, eu convido você para assistir alguns vídeos do canal que tratam do tema do santuário e também da profecia das 2300 tardes e manhãs. Aí você vai conseguir entender melhor. Agora vamos falar da questão deste período aqui, onde vai haver uma transgressão assoladora. A palavra assolação não é muito usada no nosso meio, né? No nosso português aqui. Mas assolar significa destruir. A Bíblia se refere ao fato de Saulo perseguir e matar os cristãos, dizendo assim: Saulo assolava a igreja. Isso está em Atos capítulo 8. Você pode ler lá nos versículos 1 a 4. Saulo assolava a igreja, arrastava os crentes para as prisões. Então, quando a Bíblia fala de uma transgressão assoladora, ela está se referindo a um período no qual os santos, eles iam ser perseguidos, ia se usar de violência para com os santos. E aqui é dito que o exército seria pisado. E quando fala de alguém ser pisado, em linguagem simbólica, isso se refere a literalmente matar. Alguns seriam mortos. Além, claro, do santuário de Deus ser obliterado, ele ia ficar no fundo, né? Porque o papado ia colocar o seu santuário na frente, na mente das pessoas. Até quando durará esta visão? Ele disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário estará justificado. Esta profecia encontrou um cumprimento parcial no passado, onde com anos levaram este período até 1844. Ocorre que o santuário não esteve justificado em 1844. Pelo contrário, em 1844 iniciou-se uma obra, que é a obra final que se faz dentro do santuário. É a obra na qual o livro de registro de cada um de nós é aberto, a nossa vida é julgada, nosso caráter é comparado com o padrão da lei de Deus e é declarado por Jesus quem vai para o céu e quem não vai. Quem permaneceu na fé, quem não permaneceu, quem abandonou. E somente os que foram fiéis até o final, estes serão havidos por dignos, e estes serão levados posteriormente para o céu. Então, durante este juízo, este julgamento que é feito lá, as pessoas que permaneceram fiéis até o final recebem um benefício. Os seus pecados são apagados.
e ficam só as boas obras ali. Enquanto que aqueles que não permaneceram fiéis até o final, os seus pecados permanecem registrados ali e as suas boas obras são apagadas. Ocorre o contrário. E os seus nomes ficam escritos no livro da morte. Vão perecer a sentença do fogo eterno. Ocorre que o santuário só estará justificado quando o trabalho dentro dele for finalizado. Porque o santuário pode ser justificado quando as criaturas, no caso, os anjos, olharem para aquilo que Jesus faz ali, olharem para o julgamento que Jesus faz da vida de cada um de nós e disserem assim: não, realmente, o julgamento foi justo, o julgamento foi correto. Realmente, considerando tudo que nós vimos aqui no céu, considerando o que nós vimos lá na terra, realmente o serviço que foi realizado aqui foi um serviço justo. Foi um julgamento justo. E será ao final de 2.300 dias, agora para o futuro, em que os seres do céu, os anjos, poderão realizar esta declaração. Esta declaração aparece em Apocalipse 19. Dê uma olhada lá, por favor. Apocalipse 19, versículo 1. No capítulo anterior, a Bíblia relatou a queda final de Babilônia. A queda final dos ímpios que se opõem contra Deus. E então, no 19, a partir do versículo 1, diz: e depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 4. E os 24 anciãos, que são jurados do juízo, e os 4 animais, ou criaturas viventes, prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu do trono uma voz de Cristo, claro, que dizia: louvai o nosso Deus, o Pai, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esta declaração reflete aquele momento no qual o santuário estará justificado. É o próprio reconhecimento disso. E ela ocorre ao final, quando Babilônia é destruída, quando a 7ª praga é derramada sobre Babilônia. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 16, que quando a 7ª praga é derramada, Deus se lembra de Babilônia para dar a ela a paga. Apocalipse 16, versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Interessante, né? Quem estuda a Bíblia sabe, esta grande cidade é Roma, onde está lá o Vaticano.
E quem sabe seja exatamente porque ela tanto apregou que Deus é uma trindade, né? Coisa que não é verdade, que Deus quebra a cidade em 3 partes. Assim como lá na época do Egito, Deus, ele escolheu as pragas para que cada praga fosse um juízo sobre o Deus dos egípcios. Os egípcios adoravam as rãs, pois as rãs encheram as suas casas. Adoravam o Nilo, pois o Nilo ficou em sangue, né? Então o Papa pregou a trindade, pois Deus quebra a cidade dele em 3, né? Irmãos, agora voltando para Daniel capítulo 8. Só para contextualizar os irmãos, isto vai acontecer por ocasião da 7ª praga. Voltando para Daniel capítulo 8. Então nós entendemos que antes do santuário ser justificado, vai haver um período de perseguição dos santos. Este período vai ser protagonizado, isso quer dizer, quem vai perseguir os santos vai ser o chifre pequeno, o Papa. Não diretamente, ele não vai sair com a espada querendo matar cada cristão, mas ele vai influenciar pessoas que o seguem para que elas façam isso. E este período de perseguição vai durar um bom tempo. Daniel 8, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Uma conversa entre anjos, pois Daniel estava em visão. E o anjo diz: até quando durará a visão do sábado, do contínuo, e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Dê uma olhadinha aqui, por favor. Até quando durará a visão do sábado? Vou escrever aqui, né? Ele diz, vai durar quanto? 2.300 tardes e manhãs. Está aqui. Então são 2.300 dias, porque um dia é composto de uma tarde mais uma manhã, segundo a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, e houve tarde e manhã e o primeiro dia. Voltando aqui. Então, quando é que se iniciam esses 2.300 dias? Quando o sábado é tirado. E uma transgressão é colocada em seu lugar. Qual é a transgressão? Ora, se o mandamento fala do sábado, a transgressão tem a ver com a mudança no dia de repouso. Neste caso, a mudança do sábado para o domingo. Isso só pode ser feito por lei, portanto tem uma lei aqui, lei dominical. Quem nos acompanha há algum tempo vai achar estranho. Vai falar, poxa, mas o pastor não falou que a lei dominical vai dar início aos 1.335 dias de Daniel 12. Como é que ela vai dar origem agora ao início de 2.300 dias? O que é que está acontecendo aí? Calma lá. A gente já vai chegar nesse ponto, tá bom? Antes de falar disso aí, eu queria só mencionar algo. Quanto tempo duram 2.300 dias? Aproximadamente. Não quero fazer uma conta exata aqui. Vamos lá? Peguem a calculadora do celular, dividam 2.300 por 365. Só para ter uma base. Não vai ser exatamente assim a conta, tá? Porque a partir de 490 dias, o ano tem uma duração diferente. Mas só para efeito de a gente ter uma pequena ideia, isso aqui dá próximo de 6 anos e meio, certo? Mais ou menos, né? Diria 6 anos, 4 meses, mais ou menos, né? Então, 6 anos. Vou colocar assim um sinal de aproximado, né? 6 anos e meio. Não temos pretensão de fazer conta exata agora. Dá para entender por que ele fala, né? Quer dizer, o período era muito ruim. Um período de perseguição. Um período onde os santos estão sendo pisados.
Aí pergunta, até quando? Essa pergunta os santos farão, com certeza. Até quando, Senhor? Hoje nós rimos, lá o nosso rosto não vai ser o mesmo, né? A Bíblia fala de um tempo onde todos os rostos estarão macilentos, né? Macilento é aquela expressão de angústia, assim, de dor, né? Então, quando começa este período aqui? Agora sim nós podemos ir para Apocalipse, porque o Apocalipse nos revela como é que o papado vai ganhar esse poderio aí. Em especial, Apocalipse capítulo 13. Vamos abrir lá. Estão me perguntando já qual é a lei dominical? A resposta vai aparecer daqui a pouco. Vamos seguir no estudo, que a resposta tem que ser um fruto da nossa pesquisa. Ela não pode ser uma imposição do pastor ou a venda da minha ideia, certo? Se eu estou vendendo a minha ideia, então não sou estudioso da Bíblia. Eu sou um formulador de teorias. Apocalipse capítulo 13. Fala da besta, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. São duas bestas. Vamos identificá-las. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta era adorada, um líder religioso. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Versículo 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Como é que ela blasfema? Certa vez os fariseus falaram que Jesus tinha blasfemado, está lá em João capítulo 10, e falaram que Jesus blasfemou porque, segundo eles, Jesus se colocou no lugar de Deus. Então quem blasfema é quem se coloca no lugar de Deus. E aqui a gente tem um entendimento alinhado com aquilo que nós vimos em Daniel capítulo 8. A ponta pequena se engrandecia até Cristo. Ele se colocava no lugar de Cristo. E aqui também, a besta se engrandece porque ela se põe no lugar de Deus. O Papa tem uma tiara onde se lê Vicarius Filii Dei, ou Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus, ou substituto do Filho de Deus. E aí fica bem clara a coisa. Aqui é dito no versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Atenção, papistas! Os que adoram o Papa não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Claro, tem gente sincera hoje, entendo, dentro do que conhece, procura seguir o certo, né? Deus julga cada um segundo a luz que tem. Mas quando você já entende que a Bíblia pede o sábado e o Papa pede o domingo, e mesmo assim você segue o Papa, então você não terá o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E ainda que hoje esteja, este nome será retirado, caso você não mude. A Bíblia diz aqui que o Papa terá autoridade sobre o mundo inteiro, verso 7. E nós vemos pelos jornais, pelos noticiários, que caminha-se para isso. Cada vez mais o Vaticano é honrado pelas diferentes nações. Chama a atenção o fato do último presidente americano ter ido visitar o Vaticano e ter postado no Twitter: está com a sua santidade, né? Foi muito bom. Que contraste entre o que ele fala e o que o presidente Harry Truman falou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele tratou o Papa como Senhor Pacelli.
Ele falou, porque nós não chamamos ninguém de vossa santidade. Santo é Deus, né? Que diferença, né? Como mudou? Os Estados Unidos, uma nação protestante, agora rendendo-se. E outra, aceitando inclusive o protocolo do Vaticano. A esposa do Trump e a filha foram de preto. Porque segundo o protocolo, segundo a regra, isso é uma regra imposta pelo Vaticano e somente pelo Vaticano, nenhuma mulher, à exceção de 7 que receberam um título especial do Papa, pode comparecer de branco na presença do Papa. Por isso elas vão de preto. Inclusive a Dilma Rousseff, quando foi lá, foi de preto também. Então, irmãos, aí detalhe, né? Para a mulher poder comparecer de branco diante do Papa, tem que ter professado a fé católica desde que nasceu e tem que ter recebido um título específico. Que inclusive o título em latim começa com o nome Rex. Falei, que interessante, né? Eu falei, Rex me lembra outra coisa, mas tudo bem. Vamos voltar para cá. Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Esta besta que subia da terra. Então vamos tentar esclarecer, né? Terra é algo que está em contraste com a água. Quando Deus criou, na semana da criação, Ele criou tudo que temos aqui. No terceiro dia, Ele fez uma separação. Ele fez com que da água surgisse a porção seca. Aí Ele criou os continentes, etc. Correto? Então, é entendido, a partir da Bíblia, que o ajuntamento de águas são mares. E o lugar onde não há esse ajuntamento de águas é a porção seca, é a terra, certo? Compreendido isso, fica mais fácil de nós buscarmos o significado aqui. Em Apocalipse 17, versículo 15, nós temos o que águas representam. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. A primeira besta, o papado, sobe numa região densamente povoada. E não só densamente povoada, mas povoada por diversos povos que falam diferentes idiomas. As águas são povos, multidões, nações e línguas. A Europa é uma miscelânea, um conjunto muito grande de diversas nações, cada uma com o seu idioma diferente, com a sua língua. A besta que sobe do mar é, portanto, o papado. Sobe na Itália, em Roma, no continente europeu. Mas, por contraste, a segunda besta do Apocalipse, ela emerge da terra. Um lugar que não é representado, ou que não é conhecido por ser um ajuntamento de águas. Neste caso, a terra representa um lugar que não é povoado por tanta gente, que não é povoado por várias nações, de vários idiomas diferentes. Poderia representar, por exemplo, o Brasil, a Austrália, a Rússia. Todos eles são lugares povoados por um povo de uma língua, né? Quando muito, mais alguns dialetos menores, ali de menor expressão. Só que é dito que ela subiu. Nenhuma dessas nações ganhou a expressão a ponto de se dizer, não, ela subiu da terra. Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Alguém poderia dizer, não, mas a Rússia é um país de expressão. Nunca mandou no mundo inteiro. Mas ela não tem nada que se compare aos 2 chifres. Os chifres na Bíblia também representam poderes. E tem 2 elementos que são que estão como o segredo
da prosperidade dos Estados Unidos da América. E estes dois elementos, eles são justamente a forma de governo dos Estados Unidos, os princípios básicos estabelecidos na sua Constituição. Estes princípios é que fazem dos Estados Unidos a terra da oportunidade. E é por isso que pessoas, os grandes cérebros do mundo inteiro vão para lá na expectativa de fazer fortuna, ou de publicarem as suas invenções, ou de lá evoluírem o conhecimento científico. Lá estão as grandes universidades, lá estão as grandes empresas multinacionais, não é verdade? E o que há de ponta em termos de tecnologia. E por que as pessoas se sentem atraídas a irem para lá? Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, o regime de governo não é uma monarquia. Quando você vive numa monarquia, o rei decreta que aquilo que você inventou não é teu e você perdeu. Não é verdade? Quando você está num regime mais totalitário, por exemplo, né, várias coisas você não consegue fazer. Se você está num país que tem uma religião oficial, se aquilo que você pretende fazer for considerado uma ofensa à religião do país, você já não pode. Então, aquele país que tem uma religião oficial, ele não é um país de livre iniciativa, ou de livres iniciativas. Os Estados Unidos estabeleceram, na sua Constituição, que o país seria republicano, o governo derivaria do povo. Que nenhuma profissão de religião seria exigida de ninguém para ocupar um cargo público. Então ninguém tem que ser da religião X para poder ser candidato à presidência, por exemplo. E também o país foi definido como sendo uma nação protestante. Protestante por quê? Porque protestava contra o catolicismo romano. Vamos colocar assim, a história exatamente como ela é. Porque protestante, esse termo veio daí. É o protesto contra o catolicismo romano. Os abusos da igreja, os ataques à liberdade religiosa, à liberdade de consciência. Então, os Estados Unidos da América tornaram-se uma terra onde as pessoas tinham liberdade para professar o que quisessem, em termos de crença, e também de empreender o que quisessem. E, além disso, de ter o direito sobre aquilo que elas empreendessem. Trocando em miúdos, você quer inventar o carro? Lá você pode. Você quer registrar para que o carro seja teu? Lá você pode. Você registra e em pouco tempo sai. E fica dito que é teu. Aqui no Brasil você registra, passa 10 anos e não saiu ainda o teu registro. Você está só com o protocolo na mão. Para se ter um comparativo. Ok? Então, lá é a terra da liberdade, lá é a terra da livre iniciativa, lá é a terra do livre mercado. O governo não fica determinando, né, até onde a empresa pode ir, até onde não pode e tal. Com raras exceções, as empresas prosperam num ambiente favorável. Portanto, se há um país que surgiu de uma terra não povoada e pode se considerar como um país que subiu, esse país corresponde aos Estados Unidos da América. Ele é a besta que emerge da terra. Nenhum outro que veio do novo e novíssimo mundo poderia ser considerado como tal. Por exemplo, Brasil e Austrália. Aqui é dito que ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Cordeiro é inocente, né? Cordeiro, ele não representa o mal para ninguém. Só que é dito que esse cordeiro, quando abria a boca, falava como dragão. Dragão é o diabo, Satanás. E o dragão é a expressão usada para representar a Satanás quando ele quer matar o povo de Deus. Atenção, você que é pai, você que é mãe, né? Você que vê o teu filho interessado naqueles jogos que tem dragões, né? Naqueles filmes que tem dragões. Isso é uma representação do diabo e do que ele quer fazer com o teu filho, com a tua filha. Não deixe. Não deixe o diabo querer matar aqueles que você ama. Evite, corte isso.
E como é que os Estados Unidos falaria como dragão? Versículo 12. Disse que ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, os Estados Unidos da América exercerão o poder do papado e farão com que o mundo se curve ao papado. E como é que você reconhece o poder do Papa? Guardando o domingo. Guardar o domingo é um virtual reconhecimento do poder papal. Por quê? Porque o Papa diz que é a autoridade dele mudar o sábado para o domingo. Então, se alguém guarda o domingo, está reconhecendo a autoridade dele. E aí é que nós entramos aqui. Como é que o Papa se elevará e terá poder de blasfemar? Ele se elevará com o auxílio dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, que tem uma aparência de cordeiro, país livre, começam a falar como dragão. E eu não estou me referindo a essas ameaças de guerra com a Coreia do Norte, nem nada disso, porque nós temos que entender a linguagem bíblica, não a linguagem do povo corrente. A linguagem do povo é, fala como dragão, é porque quer guerra, quer do mal. Fala como dragão é porque quer destruir os santos e aqueles que amam a Jesus. E como é que ele faz isso? Ele vai colocar leis impondo uma homenagem ao Papa. E aí é que nós encaixamos com o que lemos em Daniel capítulo 8. Como é que o Papa começa a ter poder? Através de uma lei dominical. E essa lei dominical vai acontecer nos Estados Unidos da América. Aqui nós montamos o quebra-cabeça. Mais tarde, haverá uma lei dominical mundial. Lei dominical mundial. Eu sei que tem pessoas que já viram vários estudos falando sobre leis dominicais e tal, inclusive de pessoas que falavam, né, que entre a lei dominical nos Estados Unidos e a lei dominical mundial haveria um espaço de tempo muito curto e tal. Essas pessoas estão fadadas a serem decepcionadas. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse que haverá uma decepção. Apocalipse capítulo 10. Tem pessoas que vão achar que agora veio a lei nos Estados Unidos, então Jesus já volta e tal. E não vai ser tão rápido assim como as pessoas pensam. Nós temos aqui, irmãos, olha, 6 anos e meio de crise até o final. Aí aqui chegamos na 7ª praga. Aqui é o livramento do povo de Deus. Aqui é o livramento. Livramento do povo de Deus. Esse período aqui é de 1335 dias. Você que está nos assistindo pela primeira vez, pode estar tendo dificuldade de acompanhar, mas nesse caso eu te recomendo que também assista o vídeo que trata da profecia de Daniel capítulo 12, ou não, existem vários, ok? No canal TV Advertência Final. E busque também os vídeos que falam sobre Não, eu ia falar sobre outro tema que eu acho que pode ajudar também. Sobre as 7 pragas, por exemplo, que eu acho que é um vídeo que pode te ajudar, né? Sobre a lei dominical e assim por diante, tá? Nós falamos de uma série de coisas. Eu sei que para você podem ser conceitos novos,
Mas, na medida em que o tempo vai passando, é necessário que nós apresentemos um panorama com mais detalhes. E aí é necessário mais base. Essa base eu não posso passá-la toda, sempre, repassar, porque senão eu tenho que fazer um seminário aqui de várias horas, e acho que nem seria produtivo, cansaria bastante as pessoas, e a retenção do conhecimento seria pouca. Então, eu creio que se você assistir estes vídeos todos, ficará mais fácil para você compreender. Mas o que é que nós podemos tirar daqui, irmãos, para todos os efeitos práticos? Nós vamos ter uma crise. A lei dominical nos Estados Unidos. Um detalhe, tá? Eu vou só adiantar isso aqui. Quando é que essa lei dominical vai aparecer? Num contexto de guerra. Eu estava vendo uma notícia hoje que colocava assim, né? Uma pessoa que já participou do contexto da estratégia de defesa americana disse que uma guerra no mar ali perto da Coreia do Norte, né? Tem o Mar do Sul que eles chamam. Estou falando ele, não sou eu. Ele visualiza uma guerra ali dentro de um período de 5 a 10 anos. Então, eu não vou considerar aquilo que ele falou como algo líquido e certo para a gente colocar na matemática aqui e fazer contas, tá? Mas o que eu gostaria de colocar nesta ocasião é que o cenário ele está convergindo de uma tal forma que isso aqui já não está mais tão distante. Não estamos mais tão longe disso aqui. É provável que estejamos a menos de 2 décadas daqui. Eu não quero me adiantar muito, até porque assim, quando falta um bom tempo para os eventos acontecerem, a nossa visão daqueles eventos ela é um pouco embaçada. Na medida em que vamos nos aproximando, a visão começa a ficar mais clara. Então a profecia é assim. Então hoje, o que nós vemos é, olha, tem algo ali embaçado, mas eu já estou conseguindo discernir silhuetas ali na frente, né? E estou conseguindo enxergar alguma coisa. Na medida em que o tempo passar, nós vamos conseguir enxergar isso aqui com maior clareza. É até possível que alguns detalhezinhos daquilo que imaginávamos não fossem exatamente assim, mas o todo permanece. Quando você enxerga uma silhueta à distância, pode ser que lá para frente, aquilo que você imaginava ser aquela silhueta não é. Mas aquele corpo que você viu é um corpo, correto? Continua sendo. Acontece que ele cresce na tua visão e aí os detalhes se expandem. Então, irmãos, nós vemos que teremos um período terrível. Nós precisamos de preparo hoje. E qual é o preparo? O preparo não é sobrevivencialismo. Eu vejo pessoas que ficam lá, não, vamos treinar, ser do exército, assim e tal. Irmãos, o mundo vai deixar de ser o que é hoje. Coisas que hoje são tão corriqueiras como WhatsApp, Facebook, internet e tal, você vai perder completamente o acesso a essas ferramentas. Referência de tempo que você tem hoje vai ser perdida. Então, alimentos que vão ser estocados vão criar bichos, vão estragar. Você vai precisar, sim, de uma experiência. Aquela que está em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. O justo viverá da fé. E a fé, ela tem um elemento de crença, acreditar no que Deus diz, tem a ver com acreditar nisso que estamos estudando, no que a Bíblia diz. E ela tem um elemento de confiança, aonde eu preciso de fato descansar no fato de que Deus vai prover para mim o que eu preciso. É somente dessa forma que eu vou poder atravessar e vencer este período. Irmãos, não há outra maneira. Não há poder humano que garanta a qualquer pessoa. Não há conhecimento que faça ela estar tão à frente que ela esteja acima das tribulações e dificuldades deste período. A Bíblia disse que haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, irmãos, nós precisaremos fosse em inglês seria mais fácil, né? Rely upon God. Descansar
no poder de Deus, descansar em Deus, ter fé, crer, confiar nele, porque Ele há de dar o que é necessário. Amém. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, são obedientes, são fiéis. E segue dizendo: e tem a fé de Jesus. Jesus confiava-se a Deus em todos os momentos. E é isso que precisa acontecer conosco. Esta precisa ser a nossa experiência. E se ela for, irmãos, não temos nada a temer do futuro. Amém. Amém? Passe o que passar, aconteça o que acontecer, nada irá nos abalar. Amém. Amém? Quem gostaria de ter esta experiência? Amém, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos colocar os nossos joelhos no chão e orar. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos a revelação das Tuas profecias, agradecemos a Tua misericórdia em buscar nos preparar para o tempo final e pedimos a Deus que o Senhor reforce em nós a confiança implícita em Ti, em todos os momentos, para que, passe o que passar, nós continuemos descansando no Senhor. Amém, Pai. Dá-nos, Senhor, fé, dá-nos confiança, guia-nos a sempre fazer a Tua vontade. E abra as portas para que o mundo possa conhecer estas verdades, as quais nós, em primeira mão, estamos tendo o privilégio de conhecer. Amém. Esteja com o Teu povo, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, convido para que continue nos acompanhando pelo canal TV Advertência Final ou pelo site advertenciafinal.com.br. As nossas transmissões ocorrem ao vivo, sábados, em 2 horários, 15 para as 10 da manhã e 11 horas da manhã, sendo que 15 para as 10 é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã é a mensagem do culto. E também às terças-feiras, a partir de 8 horas da noite. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.